No quadro Saúde para Você, nós vamos falar sobre a vesícula, pedra na vesícula. Eu estava até comentando aqui nos estúdios, tem gente que já não tem vesícula. Claro que eu não vou revelar os nomes dos colegas. Tem mais gente sem do que com nesse momento. Eu sei que eu ainda tenho a minha, viu? Mas a gente vai falar sobre esse assunto, inclusive porque as famosas pedras na vesícula são uma das principais causas de dor abdominal na população e a segunda cirurgia mais realizada no mundo. A gente está ao vivo também agora por meio das nossas redes sociais, a nossa página na internet. Você vai lá, que está acompanhando a 103,5, quiser assistir também, é só ir na nossa página da Rádio Rio Maia acompanhar essa entrevista, deixar claro o seu comentário, a sua pergunta e compartilhar também essa entrevista. E já está aqui conosco para falar sobre esse assunto, João Bergamasco, que é cirurgião geral e aparelho digestivo da Sensomed Oncologia, para esclarecer sobre esse assunto. Seja bem-vindo mais uma vez aqui à Rádio Rio Mar. Prazer é todo nosso, essa oportunidade de estar falando um pouquinho sobre uma doença tão comum na nossa população e que às vezes as pessoas acabam menosprezando. Então a gente está aqui para esclarecer algumas dúvidas. Porque muitos casos de pacientes com pedra na vesícula têm surgido, há fatores que causam essa doença, doutor? Sim, os principais fatores é a alimentação, né? Então quem consome alimentos muito, muito gordurosos, frituras, isso é um fator importante, mas o simples fato de ser mulher e estar no período menstrual também são dois fatores extremamente importantes. Então, quem come muita gordura, mulher, entre ali os 15 aos 45 anos, são os principais fatores de risco relacionado, né? É infrequente, é bem menos frequente no homem casos de pedra na vesícula. E quando a gente diagnostica em homem, a gente fala, vesícula de homem é complicada. Por quê, doutor? Porque como é infrequente e normalmente o homem ele é mais turrão para ir ao médico, quando a gente descobre são casos um pouco mais complicados, a vesícula já bem inflamada, é uma cirurgia bem mais difícil no homem do que na mulher. E doutor, somente cerca de 20% dos casos são descobertos nos estágios iniciais, né? Quais são os principais sintomas e por que também esse baixo diagnóstico de 20%? Então, o principal sintoma é dor do lado direito do abdômen após comer alimentos gordurosos, né? E, infelizmente, a população sempre pensa, são gases, é uma dorzinha leve. E como normalmente a dor ela é durante a alimentação, e aí depois ela tem a tendência de sumir sozinha, sem tomar remédio, então acaba que é uma dor leve, a pessoa vai lá, toma um Luftal, toma um Buscopan, melhora da dor e deixa passar. A pessoa vai atentar para o diagnóstico quando aquilo se torna frequente, né? Toda semana ela tem uma dorzinha depois que come. Aí é quando ela vai procurar. Então, assim, como você falou, a procura, 20% das pessoas que procuram, normalmente são as mulheres, que elas têm essa tendência de ir mais ao médico do que o homem, e quando elas notam que a dor está se tornando repetitiva. E doutor, e como é realizado o diagnóstico da doença, né? E como ela pode ser identificada anteriormente a dores, porque ela só surge quando tem o sintoma das dores? Isso. Então, assim, o melhor exame, o exame inicial que a gente deve realizar é um ultrassom. É um exame extremamente simples, é um exame que é realizado em todos os hospitais. As pessoas só procuram o pronto atendimento para fazer um exame quando sentem dor, né? Então, muitas vezes acaba que se descobre num quadro de urgência. Começou aquela dor, a dor está muito intensa, a pessoa tomou lá seu Luftal, um Buscopan, a dor continuou, aí ela vai procurar uma unidade de saúde porque a dor está intensa. E aí na unidade o médico examina, às vezes pede um ultrassom de urgência, e aí já vem no ultrassom, pedras na vesícula e a vesícula inflamada. E aí já tem que operar de urgência. Então hoje o meu conselho, a gente não tem uma rotina de realizar exames, mas eu acho que todas as pessoas ali a partir dos 15, 18 anos, uma vez por ano faz um ultrassom de abdômen, que aí a gente consegue diagnosticar antes de ter sintoma. Agora, só uma curiosidade, criança está propensa também? Então, existe relato, e aqui em Manaus, uma colega ultrassonografista neonatal que descobriu pedra na vesícula intraútero. Então, o nenenzinho estava dentro da barriga da mãe e já foi descoberto que tinha pedra na vesícula.
É comum em criança também. Hoje a gente tem um crescimento muito grande de obesidade na infância, e isso é um fator de risco. E a gente também tem algumas doenças chamadas doenças hemolíticas, doenças do sangue, por exemplo, anemia falciforme. Algumas anemias que são facilitadoras de formação de cálculos em crianças. Agora, o senhor falou, a gente fala sempre em pedras na vesícula. Eu gostaria que o senhor explicasse realmente, né, o que que é? Então, dentro da vesícula existe um líquido chamado bile. É um líquido claro, como se fosse assim, a consistência de uma água, um pouquinho esverdeada. E existe uma composição dessa bile, né? Normalmente tem colesterol, lecitina e sais biliares. E aí esses fatores, eles estão em equilíbrio dentro da vesícula. E aí quando a gente altera algum desses 3 fatores, começa a facilitar a formação de pequenas areiazinhas, uma lama. Essas areiazinhas vão se agrupando e formando cálculos maiores. E das 3 substâncias, a que mais depende da gente é o colesterol. Então, quando a gente começa a comer gordura, quando a gente engorda, aumenta os níveis de colesterol dentro da bile e aí vai precipitando a formação desses cálculos. E, doutor, a pedra na vesícula pode causar câncer? E por que que isso ocorre? Então, a pedra na vesícula, ela é o principal fator de risco para o surgimento de câncer na vesícula. Porque a pedra lá dentro da vesícula vai fazendo pequenas inflamações na parede interna dela, que a gente chama de mucosa, e as células dessa mucosa começam a sofrer esse processo de alteração. E aí começa a surgir inflamações repetitivas, surge uma célula geneticamente alterada que começa a proliferar e uma hora se desenvolve o câncer naquele local. Existem outras causas para surgir o câncer na vesícula, que é o pólipo de vesícula. É como se fosse uma bolinha que surge, a gente ainda não sabe o que predispôs a surgir, né? Eu falo que é como se fosse uma verruguinha dentro da vesícula que não dá sintoma nenhum. E o outro é uma chamada vesícula em porcelana. Algumas pessoas, a vesícula, ela é ela é calcificada. Parece uma porcelana mesmo, que também é um fator para desenvolver o câncer de vesícula. E é bom também ressaltar, antes da gente passar para a próxima, que o único tratamento é mesmo a remoção, né? Então, hoje, e há muito tempo, a gente sabe que a cirurgia é o padrão ouro, é o melhor tratamento para a pedra na vesícula. E a gente remove toda a vesícula com as pedras dentro. Muito antigamente, quando se tinha uma única pedrinha dentro e uma pedrinha pequena, se utilizava um remédio para dissolver. Mas se observou que 1 ano depois voltava a formar. Então hoje a gente faz essa cirurgia por vídeo, são furinhos, remove toda a vesícula com as pedras, normalmente opera num dia, no outro dia vai para casa, com 15 dias a pessoa volta a ter sua vida praticamente normal, atividade física, alimentação, ou seja, é uma cirurgia hoje que é muito feita, é a segunda mais feita no mundo, tem um baixo risco, mas existem riscos, e com 15 dias a pessoa está apta a voltar à sua vida e à rotina normal. E esse tempo de formação dessas pedrinhas? Então, é imprevisível, né? Eu não tenho como te falar o momento exato em que se forma. Hoje a gente tem, por exemplo, se eu pegar 10 pessoas que estão passando aqui na rua e fizer um ultrassom, ninguém sente nada. Peguei 10 pessoas e vamos fazer um ultrassom. Pelo menos umas 3 pessoas, a gente vai descobrir pedra na vesícula e pessoas que não sentem absolutamente nada. Então, assim, não existe um tempo. Tem gente que tem a pedra, vai morrer com ela e nunca vai descobrir que tem. Mas tem, assim, de cada 10, 5 vão ter uma crise e vão ter que operar. Então, o melhor cenário para a gente é descobrir sem sentir nada, porque a cirurgia se torna muito mais tranquila, uma vesícula sem inflamação faz com que a cirurgia seja bem rápida, 20, 30 minutos, sem riscos. Quer dizer que ele carrega um peso sem sentir aí nada de dor, né, doutor? Exatamente isso. Agora, doutor, quais são os fatores de risco e a melhor forma de prevenção? Então, a melhor forma é ser saudável, né? Comer bem, não ganhar tanto peso, fazer atividade física, comer verdura, frutas. Quanto mais natural possível, quanto melhor a gente se sentir com a gente mesmo, né? Com o nosso corpo, isso é o principal fator protetor. Pós-cirurgia, vida que segue, doutor? Pós-cirurgia, vida que segue, mas eu tenho que falar que, assim, de cada 10 pessoas, 3 pessoas podem ter episódios de diarreia,
ou podem ter um pouquinho de dor e distensão do abdômen após alimentos extremamente gordurosos. Então, Isso ao longo da vida. Ao longo da vida. Porque tira o filtro, né, na verdade. Exatamente, assim, quando a gente remove a vesícula, o nosso corpo vai se adaptar ao fato de não ter mais a vesícula. E a maioria das pessoas, ele se adapta super bem. Mas tem pessoas que a bile fica caindo diretamente no intestino e fica irritando. Então, quando ela vai, por exemplo, numa churrascaria, uma feijoada, alguma coisa extremamente pesada, pode favorecer aí diarreia ou um quadro de distensão abdominal. Então, cuidar da alimentação antes ou pós remoção da vesícula é sempre importante. É exatamente isso. Doutor João Bergamasco, cirurgião geral e aparelho digestivo da Sensomed Oncologia, quero agradecer a sua participação aqui conosco. Deixa as suas considerações finais. Eu agradeço aí o convite, né? Sempre uma honra estar colaborando e transmitindo essas informações para a população, principalmente acerca dessa doença que ela é muito frequente e na maioria das vezes a gente não diagnostica, as pessoas não procuram um atendimento, não realizam seus exames de rotina. Então eu acho importante quem já sentiu algum quadro de dor abdominal, como eu disse, né? Achar que eram gases, faça um ultrassom, identifique, tenha certeza que não tem nada mais grave, porque operar antes de complicar é muito mais seguro, né? Você retorna à sua vida, você volta a se alimentar, você segue as suas metas de vida sem ter nenhuma preocupação. Então, que as pessoas procurem uma unidade, procurem um atendimento, realizem um ultrassom. Acho que todo ano, né, uma vez ao ano, depois ali dos 15 anos de idade, fazer um ultrassom de rotina, a gente consegue se antecipar aos problemas. Jornalismo com credibilidade. Agora são 5h47 e o governador Wilson Lima anuncia